não acreditando que Ele é capaz de reverter qualquer situação, inclusive a morte física. Ele é um Deus que ressuscita os mortos. Se Ele ressuscita os mortos, o mesmo Deus de ontem, de hoje, de eternamente, Ele continua ressuscitando como Ele ressuscitou Lázaro. Talvez a gente tenha algum Lázaro na nossa vida que ainda precisa ser ressuscitado. E Deus, Ele marcou esse momento com a gente para poder Ele ressuscitar o Lázaro nosso que está morto. Quem sabe foi um sonho, quem sabe a nossa vida financeira, quem sabe é uma situação conjugal, quem sabe até é uma situação ministerial. A gente não está conseguindo mais vivenciar a grandeza, a beleza, a glória de Deus, os sinais, maravilhas que Deus operava através das nossas mãos. A gente não está mais percebendo isso acontecer, curas, libertações. O mover de Deus nas nossas vidas, se foi estagnado, morreu. Quem sabe algum sonho que a gente tem, que ele realmente ficou bem distante daquilo que a gente pensava e cria que era verdade. Ou quem sabe esse Lázaro pode ser alguma área da nossa vida, como saúde física, emocional, psíquica. E a gente até já abriu mão disso. A gente já disse para Deus: olha, eu vou largar isso de mão, que eu não quero mais. E aí a palavra já começa dizendo para mim e para você: eu não te disse que se você cresce, veria a glória de Deus. Deus está falando comigo e com você. Que a gente precisa elevar o nosso nível de fé. E aqui Ele quer uma fé que a gente tenha a convicção que Ele é poderoso para poder fazer muito mais do que a gente pensa e imagina. Deus é um Deus que Ele pode realizar algo muito maior e melhor do que a gente imagina. E a crença que Ele quer que tenhamos não é somente a gente se reunir para que sejamos evangélicos, ou não é uma crença religiosa que a gente se reúne para dizer que nós somos um povo separado dEle. Ele quer que a gente tenha uma fé que, mesmo sozinho, a gente tenha a convicção que, se não acontecer como a gente pensou, Ele ainda continua sendo Deus poderoso. E que, se acontecer, Ele é um Deus poderoso. E que, se tudo isso Ele deixou acontecer, é para cumprir o princípio: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus estava trabalhando, forjando o nosso caráter para, no momento certo, Ele executar o plano dEle, que é perfeito. E aí Ele quer que a gente saia de um nível de fé para um novo ciclo a partir desse momento. Ele quer que a gente tenha uma certeza convicta que Ele é Salvador, que Ele é um Deus libertador, é um Deus que cura, é um Deus que pode modificar qualquer caos na nossa vida, em qualquer área. Ele é poderoso para poder abrir portas aonde não há portas, para poder prover aonde não tem recursos, para poder materializar o que não existe. Ele é um Deus criador e Ele pode criar todas as coisas. Se Glória a Deus! Glória de Deus! Glória a Deus! Então, quando eles receberam essa palavra de fé, rolaram na pedra, versículo 41, para o lado. Naquele tempo as pedras fechavam os locais, os túmulos. Precisava de ajuda de 2 ou 3 pessoas, que é uma pedra grande, redonda, e precisava correr essa pedra. A turma ali então recebeu essa palavra, percebeu o que estava acontecendo, não pensou 2 vezes, eles rolaram a pedra. E aí, quando eles rolaram a pedra para o lado, Jesus olhou para o céu e fez uma oração. Então, as Escrituras Sagradas dizem que Jesus está intercedendo por nós ainda hoje, como nosso advogado, o Jesus Cristo justo. Ele virá como um juiz severo para punir aqueles iníquos, os ímpios e os perversos. Mas Ele está perto de Deus, intercedendo por nós. Nós temos 2 intercessores poderosos: o Espírito Santo, que está aí conosco, habitando em nós, e Jesus intercedendo todas as vezes por mim para você, inclusive pelas petições de Satanás. Mas Jesus é um intercessor fiel. E aqui
quando a gente rola a pedra, ele vai interceder novamente. A gente precisa de alguém para poder rolar a pedra. E talvez a gente seja esse alguém. A gente tem irmãos que estão mortos em alguma área e a gente pode dar um passo de fé e ajudar esse irmão rolando a pedra para que Jesus faça o restante. E interessante que Deus é um Deus de relacionamento. Ele não quer fazer tudo sozinho, Ele quer que a gente participe. Então talvez a gente esteja na posição de Lázaro lá dentro, em trevas naquelas áreas ou naquela área que a gente precisa de um avivamento, a gente precisa de um renovo, a gente precisa de uma restauração. Mais do que isso, a gente precisa de um milagre para ressuscitar. Mas talvez a gente seja alguém que está aqui fora e já percebeu que tem um Lázaro lá dentro e que Jesus vai operar o milagre e a gente precisa ajudar e remover a pedra. Para que o Lázaro saia, a pedra vai ter que rolar. Talvez a gente pense, e quem é que vai nos ajudar a rolar essa pedra? Eu não sei, mas eu sei que Deus levanta, se manda as coisas acontecerem e o soldado fala, ele, ajuda ele. Então ele cai com a cruz e Deus já tinha levantado alguém para poder ajudar Jesus. Se ele fez isso com Jesus, ele também faz conosco. E agora, mais com um propósito, porque Jesus, Ele derramou o sangue todo para que nós pudéssemos estar ali. Então eu e você podemos rolar a pedra. Quais são as pedras? Rolar a pedra. É noite da gente ser amigo em unidade para poder rolar a pedra do irmão. É noite também da gente sair daqui a pouco para fora do lugar que a gente está e se posicionar. E aí Jesus vai dizer, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Mas espera aí, ele começou a orar dizendo que já tinha ouvido. Na hora que ele recebeu a mensagem que Lázaro já estava morto, ele já tinha orado. Antes mesmo de acontecer qualquer situação, nosso Deus já antecipou, porque Ele é soberano, Ele é perfeito, Ele conhece todas as coisas. Nosso Deus, Ele sabe tudo antes que aconteça. Antes que o pensamento chegue na nossa mente do dia de amanhã, Deus já sabe o que vai acontecer, porque Ele é onisciente. Jesus já tinha orado pela morte que nem tinha acontecido ainda. Oh glória! Então Jesus já está antecipando a nossa vitória e dizendo assim, Pai, eu te agradeço porque me ouviste, tu sempre me ouves. Deus sempre ouve Jesus. E hoje a gente tem a palavra, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Quando a gente abre as Escrituras Sagradas, meu irmão, e a gente entende que poderia acontecer algo, que já era o fim, para que elas creiam como tu me enviaste. Então essas pessoas hoje, pode ser um de nós, talvez tinham tido os discípulos ali naquele lugar, tinha outros também que nunca tiveram o contato com Cristo, não sabiam até o contato doce. Então Jesus já está orando por nós. Ele primeiro liberou uma palavra dizendo para a gente crer, depois ele falou a necessidade da gente rolar a pedra, e ele está intercedendo nesse momento porque ele quer realizar o milagre e ele está ressuscitando algo na nossa vida hoje. Então Jesus gritou. Você sabe o que é Jesus gritar, né? Porque dá a impressão que ele ia orar bem baixinho, né? Saia, Lázaro. Os trio elétricos na rua, meu irmão, com aquele som alto de mais de 120 decibéis, os caras gritando pelos ídolos, e a gente começa a orar, e às vezes a gente está na redondeza, vamos tomar um susto. E ele dá aquele prato. E alguns teólogos me dizem que ele falou o nome específico do que era, senão se ele dissesse vem para fora sem falar o nome, saía todo mundo. Não ia ficar mais um morto naquele lugar. Então, da mesma maneira que Jesus falou para aquele tempo para Lázaro, ele está falando para mim e para você. E aí você vai dar um brado agora, entendendo o que Jesus está falando comigo e contigo, chamando o seu próprio nome. 1, 2, 3 e...
É assim que Jesus está falando comigo e contigo nessa hora. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é negócio de homem de qualquer jeito, não. Ele está falando com um homem varão valoroso. Glória. Ele está chamando a gente pelo nome. E não está chamando de qualquer maneira. Ele está bradando comigo e contigo. Por que Jesus está bradando comigo e contigo? Porque tem algo morto na nossa vida que Ele está determinado a ressuscitar nesse momento. A atadura consegue mobilizar as pernas ou os braços, ou enxergar qualquer coisa, tudo tapado, tudo escuro, e agora entra uma luz naquele ambiente escuro, e ele tem que sair para fora todo amarrado. Isso aí já é um milagre. Só dele conseguir levantar já era um grande milagre. Depois ele conseguir andar, já era outro milagre. Se está tudo amarrado com a atadura, você já viu a preparação do corpo de um morto, que amarra lá, bem apertado as pernas e os braços? Não tem como o cara se mexer. E olha o que acontece. E aí vem uma revelação agora para mim aqui. Ainda que você pense que você não tenha como se mobilizar, sair dessa área de conforto, desconforto, tristeza, problema, ainda que você não veja solução para você andar e sair para um outro local, ou fazer algo que não está previsto, ou ainda sair da posição que está, ela é desconfortável, mas virou uma zona de status quo. Você está ali preso, estagnado, parado, sem conseguir fazer nada. Ainda que esteja parecendo dessa maneira, Jesus está falando para mim e para você: pode dar o passo de fé e vem para fora. Aleluia! Quem está deitado, quem está sentado, quem está morto, levanta e vem para fora. Glória a Deus. Sai das trevas e vem para a luz. Saia do lugar de morte e vem para o lugar de vida. Sai do lugar de descrença e vem para o lugar de crença. Sai do lugar do medo e vem para o lugar da coragem. Sai do lugar da angústia e vem para o lugar da felicidade. E só existe isso em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí no 44, e o morto saiu. Eita maravilha! Contigo através das Escrituras Sagradas. Por mais que a nossa vida esteja enrolada, problemática, amarrada, atribulada, difícil, Ele vai fazer a gente se levantar e andar, porque é para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia! E aqui diz que o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas. Meu Deus, eu sou enfermeiro, e quando a gente prepara o morto, ele não tem como ficar mais em pé do jeito que a gente amarra ele. Se tentar ficar em pé, ele vai cair, porque está tudo preso. E o morto saiu com as mãos e os pés presos. Como assim? Não está dizendo o texto que ele pulou, está dizendo que ele saiu. Meu Deus. Volte aí no texto, no versículo de número 40. Eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então não tem nada impossível para Deus, não. Amém. E o rosto estava envolto num pano. E ainda por cima não estava nem sabendo para onde estava indo, mas ele estava indo na direção que Jesus tinha mandado. A gente não precisa ver para a gente se sentir seguro. Se Deus mandou e Ele liberou uma palavra, ter controle, não precisa ver para crer. É por isso que estava com o pano no rosto. Nós não precisamos ver para crer. Nossa fé é entender que precisamos fazer aquilo que Deus quer, é obedecer. E aí Jesus disse: desamarrem as faixas e deixe-o ir. E agora entra um segundo processo.
Por que ele não falou, desamarre ele, manda ele para casa, manda ele comer, manda ele para a vila, desamarre ele, a gente vai conversar um pouquinho com ele, e deixa ele ir. Ele agora está livre, curado, liberto e vivo. A ponto de você ler na continuidade do texto, os religiosos ficaram tão desesperados que queriam matar ele também, junto com Jesus. Então, muitas vezes, Deus estava operando milagres na nossa vida. Quem se levanta são os próprios crentes para poder matar a gente novamente, meu irmão. Matar a nossa fé. Matar por todo o mundo, pregar o Evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é a minha função como pastor batizar ninguém, é a função de toda a igreja, você faz parte da igreja, pregar o Evangelho para o arrependimento. Se Deus me der a oportunidade de deixar descer nas águas 1 ou 2, eu também não quero que seja muitos, como Paulo falou, para que não fique brigando. Eu fui batizado por Leonardo, eu fui batizado por Cosmo, por Sandro. Quem somos nós? Quem é Sandro? Quem é Cosmo? Quem é Leonardo? Por acaso a gente... Não foi assim, contextualizando? Então, essa é a primeira missão nossa como igreja. A gente tem que ir e cumprir a vontade do Senhor, pregando a palavra de arrependimento. Aleluia a Deus. Glória a Deus. E aí depois tem um propósito específico. O que foi que Deus te chamou e te comissionou é para você ir e fazer. Chega de ficar morto, estagnado no lugar, se coloca de pé e realiza a vontade de Deus. Aleluia a Deus. Mas tenho isso, tenho aquilo, estou com dificuldade assim, não tenho aquilo. Jesus, possibilidades que eu falo no sentido assim, terra, porque Deus está mandando os recursos. Quando a gente caminha no propósito, Ele envia os recursos, envia as pessoas para nos ajudar a desatar os laços, embaraços e problemas. Talvez a gente saiu agora e a gente ainda está com as mãos presas para fazer alguma coisa. E talvez seja os nossos pés, a gente não consegue dar passos largos para executar, ou com as mãos que a gente não consegue empreender algo, ou fazer algo, porque a gente ficou morto, estava parado, estagnado. Mas Jesus libera uma palavra dizendo: tira essas coisas todas deles aí e deixa ele ir. Então está na hora da gente, primeiro, aceitar a ajuda dos irmãos que estão avivados em Cristo. Amém. Nós precisamos dos nossos irmãos. Amém. Nós estamos aqui em unidade. Deus está movendo a unidade nessa cidade. É da maneira dele. Tem 6 igrejas aqui. Para acontecer isso é porque Deus é um Deus de unidade. E é Deus está me levantando, te levantando para ajudar a tirar os feixes das mãos das pessoas que estão presas sem conseguir fazer algo para Deus, presa nos pés que não conseguem caminhar e realizar a vontade perfeita do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E quem sabe a gente é esse Lázaro agora, e a gente veio para fora, por uma ordem de Deus a gente se posicionou, mas a gente vai precisar de ajuda de alguém. Nós precisamos de pessoas, para a gente poder estar aqui. Nossos pais, pai e mãe, teve que namorar naquele dia exato para a gente poder ser gerado. Só por isso. Nós não nascemos sozinhos por acaso, e nós não somos soberanos para fazer tudo. Nós precisamos das ajudas dos nossos irmãos em Cristo. Nós não conseguimos fazer nada se os nossos irmãos ordenam nos abençoar. Nós não temos nada, nós não somos nada se Deus não mandasse a provisão antes para alguém liberar e nos abençoar. Se a gente está aqui hoje é porque nossa mãe deu mama, porque nosso pai perdeu a noite, porque alguém balançou a gente. Deixa de orgulho, Lázaro, porque é um momento de... Agora, se a gente é aquele que está percebendo que o irmão está amarrado, atado, a gente precisa retirar para que ele possa ir.
Essa é a palavra que Deus colocou. E a gente entendendo essa palavra, irmãos, a primeira coisa que eu quero pedir para vocês é que fiquem atentos, que Deus vai mandar pessoas para a gente poder ajudar. Que Deus vai enviar pessoas para nos ajudar. E a gente está vivo e pode fazer qualquer coisa, ainda que esteja todo enfaixado. E se o enfaixado for o outro, ou o morto for o outro, Deus, através da sua vida, vai fazer com que ele saia da posição de trevas, de túmulo, de escassez e de estagnação. A palavra que é liberada aqui, liberta, que traz uma cura, que traz um milagre de ressuscitar. É a palavra de Deus, mas eu e você somos agentes para que isso aconteça. Ele resolveu dessa maneira. Então, se você entendeu essa palavra, eu quero nesse momento te convidar a ficar de pé.